Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. A apresentação da disciplina já aponta o direcionamento importante para a compreensão da educação. Em primeiro lugar, é importante enfatizar a ampliação do conselho que está sendo considerado aqui. Estamos nos referindo aos processos educativos que acontecem na sala de aula e que chamamos de educação formal. Mas além desta, se dá um incontável número de ambientes e momentos que muitas vezes nem damos conta. O antropólogo e educador brasileiro Carlos Rodrigues Brandão escreveu um livro clássico sobre assunto intitulado O que é Educação, no qual esclarece: ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muito. Todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer e para ser ou para viver. Todos os dias misturado a vida com a educação, com uma ou com várias educações. No mesmo livro, Brandão registra uma carta de índios que considera bastante oportuno para a compreensão da educação. A carta é resultado da experiência de um tratado de paz assinado por 2 estados dos Estados Unidos e algumas tribos dos índios. Constava no tratado um acordo de cooperação, no qual algum jovem índio poderia estudar nas escolas dos brancos. Em função disso, após considerarem as consequências dessa iniciativa, os chefes enviaram uma carta agradecendo o resultado e o convite para a educação dos índios jovens. Então, o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, adotou o costume de divulgar esta carta, em razão pela qual ela se tornou bastante conhecida. Vejamos o trecho detectado por Brandão. Nós estamos convencidos, portanto, que o Senhor deseja o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a nossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eram maus corredores, ignorantes da vida na floresta, incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabia como caçar o veado, matar o inimigo ou construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Era, portanto, totalmente inúteis. Não servia como guerreiro, como os caçadores ou como os conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da vigília que nós enviarem alguns dos seus jovens, que lhe ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Brandão considera que esta carta contém todos os elementos discutidos pela sociologia da educação, pois ajuda a entender que não há uma forma única, nenhum modelo único de educação. E a escola é o único lugar onde ela acontece. Talvez nem seja o melhor ensino escolar. Não é a sua única prática. O professor profissional não é o seu único praticante. Dessa forma, a compreensão da educação não pode estar desassociada dos processos sociais, ou seja, modelo de sociedade que se almeja e o modelo de pessoas necessárias para tal serão alcançadas pelo meio, entre outros, da educação. Há aqui uma compreensão de força da importância que a educação tem em uma sociedade. Há discussão sobre a transformação necessária ao novo rumo que pretendem para uma sociedade. Passo intuitivamente pela educação. Reconhece-se, então, que a educação participa do processo de construção das sociedades. Todavia, é muito importante considerar que, em si mesmo, a educação é nem boa nem ruim. O uso que faz dela vai depender dos interesses em que serve e das dinâmicas de poder na qual está inserida. Uma das preocupações da sociologia da educação é justamente analisar a crítica e os interesses por trás do processo educativo nos lugares onde eles acontecem. Além disso, não podemos ignorar o fato de que muitas vezes os interesses por trás da educação não estão explícitos, e as relações nas quais estão envolvidos são tão complexas e estão tão amarradas
e outras discussões que são necessárias análise e estudo para jogar um pouco de luz sobre essas questões. Disso resulta que muitas vezes nós mesmos não nos damos conta do uso da finalidade dos processos educativos com quais estamos envolvidos. Também na família e na igreja podemos estar disseminando valores e ideias estranhas ao Evangelho sem nem mesmo nós darmos conta disso. Retomaremos em discussões mais adiante. Por enquanto, nós diremos mais um compreendedor que é a educação. A ideia atual sobre a educação sofreram influência de muitos lugares e muitas épocas. A raiz dos pensamentos sistematizados sobre a educação, todavia, remota à Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o sentido da vida que buscava por meio de educação era levar as pessoas a um alto contínuo de elaboração e reelaboração de conhecimento. Significava dar capacidade para que a pessoa continuasse a elaborar suas próprias educações. Esse esforço era guiado pelas ideias de que a educação poderia proporcionar ao ser humano a liberdade e a felicidade. Havia uma ideia fixa de que a ignorância era a raiz de todos os males. Com base nesse pressuposto, principalmente por influência da filosofia Sócrates, acredita-se que a educação seria capaz por si só de resolver todos os males dos indivíduos e da sociedade. Platão, discípulo de Sócrates, se ocupou com a educação, entre outras coisas, desenvolvendo uma visão crítica da sua função, de maneira que o traço que unia interesse individual ou bem-estar social constituía, nesse modo, a finalidade de educação. Platão era motivado pela ideia de perfeição que deveria ser buscada pelos homens e alcançada pela educação e pela filosofia. Para isso, ele considerava importante o estudo das certas disciplinas, a aritmética e a geometria e a astronomia e a heterometria e a harmonia e a dialética. Devemos acrescentar a importância que o Platão atribuía à educação física. Mente e os corpos saudáveis que complementem os seus pensamentos. Esse estudo resultaria em uma formação que tornaria possível finalmente o estudo da filosofia. Dessa forma é possível perceber que sua hipótese do mundo perfeito dá ideia sobre o caminho para a educação na Grécia Antiga. Para Aristóteles, discípulo de Platão, um dos maiores deveres e o primeiro da legislador é cuidar da educação. Desde a criança até a juventude, a educação é importante para as crianças pequenas e a idade segue até os 5 anos. Não deve ainda ser ampliada estudos nem trabalhos pesados, a fim de não interromper o crescimento. Se para a criança com menos de 5 anos ideal não desperdiçar tempo com a educação e o trabalho de esforço, o adolescente deve se entregar à tarefa educativa, mas a partir da puberdade os jovens se entregarão durante 3 anos aos estudos e estarão convirá a consagrar e por época seguinte ao trabalho pesado em regime regular da vida. De modo semelhante, Platão, Aristóteles pensa que as instituições de polis e sua lei e estrutura política e seus costumes e suas práticas continuem principais meios de que dispõem para assegurar a educação e formar a mentalidade e a motivação e o hábito dos cidadãos. O sentido da educação descrita deve levar o participante de uma vida citada é a felicidade. O primeiro passo dado por Aristóteles definir a felicidade para o Estado e para o legislador. Não está ligado à conquista como considerava, entre muitos povos, disse ele. Mas sim que veio ser educado com a ajuda de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, vem abençoando, Seu Deus, as pessoas, vem ajudando elas, meu Pai, em nome de Jesus, que elas venham conhecer Deus, meu Pai, na sua vida, Senhor Deus, para mudar a sua conduta, Senhor Deus, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus.